Então, prostaglandinas, alguém já deve ter ouvido falar, né? São uma classe de moléculas muito importantes, são lipídios também. Notem, então, que lipídios têm. As ceras, por exemplo, são lipídios, só que as ceras são sólidas e são ésteres de álcools de cadeias longas, né? São ácidos, sempre os ésteres são um ácido que reage com álcool. Então, se você tem um álcool que reage com ácido, forma um éster, né? E esses ésteres, normalmente, são ésteres pequenos, eles são aromáticos, né? São essência de baunilha, essência de banana e tal, eles têm odor agradável. Agora, se você pegar um álcool de 20 carbonos, 30 carbonos, né? Um álcool de cadeia muito longa, e um ácido de cadeia muito longa também, que seria chamado de ácido graxo, quando tem acima de 12 carbonos, eles são chamados ácidos graxos. Né? Então, um ácido carboxílico de cadeia longa, de 20, 30 carbonos, né? E um álcool de cadeia longa também forma um éster aí, um sólido, né? Um composto sólido, porque é uma molécula muito grande. E essa classe de compostos, né, que seria um éster de ácido graxo de um álcool de cadeia longa, se chama ceras, né? E é também cera natural, por exemplo, a cera de carnaúba, né? Tem a cera de abelha, né? Então são ácidos. Para ser classificado como cera, tem que ter essa função química, um álcool de cadeia longa, esterificado com, né, um ácido de cadeia longa com um álcool de cadeia longa. Parece que a cera de abelha são um ácido de 30 carbonos e todo saturado, e o álcool também em torno de 30 carbonos. Então é uma molécula enorme, né? A cera de abelha. Tem a cera de carnaúba, que é para usar na indústria, para polimento e tal. Então são uma classe aí já de lipídios, só para revisar, né? Depois tem os triglicerídeos. Os triglicerídeos são ésteres, triésteres, né? O álcool é um triol, né? Tem 3 hidroxilas. Então, nós temos a glicerina. Né? A glicerina que se compra em farmácia, o pessoal usa para alguns usos medicinais, aí a glicerina, ou também chamado glicerol, né? E é o propanotriol, se quiser também chamar assim. Ele é um triálcool, né? Uma triose, por assim dizer. E tem 3 grupos hidroxilas que podem ser esterificados. Então, se você pegar 3 ácidos graxos, você forma um triéster, né, da glicerina. Esses triésteres da glicerina são os triglicérides, né, que a gente mede no sangue para ver se a concentração está elevada, porque a gente usa muito óleo vegetal para frituras e para culinária. Então, esses triglicerídeos, eles são óleos, né? Se são um estado líquido, eles são óleos. E eles são de origem vegetal, normalmente, né? Óleo de amendoim, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de azeite de oliva, né? Todos aí. Mas também tem triglicerídeos de origem animal, né? A manteiga, por exemplo, tem triglicerídeos, são de origem animal. E são chamados gorduras quando estão no estado sólido, né? São chamados, mas continua sendo triglicerídeos também. Então, triglicerídeos líquidos são óleos, né, e azeites, né, vegetais e animais. E triglicerídeos sólidos, né, são chamados gorduras. Então, são também uma classe. Depois tem os fosfoglicídios, que a gente já viu, né, e outros mais aí. Vamos ver agora, então, as prostaglandinas. As prostaglandinas é um ácido graxo, tá vendo? Um ácido graxo, porque se você vê aqui na cadeia, ele tem, a numeração, inclusive, começa do carbono da carboxila aqui, né? Daí você vai numerando até dar, né, fazer a volta aqui. Ele se fecha aqui, né, na extremidade, aqui, formando um ciclo de 5 membros. Então, toda prostaglandina vai ter essa estrutura aí. O que muda de uma prostaglandina para outra é o número de insaturações, se tem uma hidroxila, uma carbonila, né? Ou uma insaturação em algum lugar aqui da cadeia, mas sempre ela vai ter o grupo carboxo, vai ter essa cadeia aqui, onde está o grupo carboxo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 membros, tá? E aqui vai ter outra com 8, né? Saindo aqui por baixo. E notem também, o fechamento do anel aqui de 5, né, membros, esse ciclo pentano aqui, ele está fechado em trans, ó, esse hidrogênio está voltado para a nossa direção e o hidrogênio inferior aqui está voltado para trás do plano do quadro, né? Então, ele sempre se fecha em trans,
né, eles são derivados do ácido araquidônico, entende? Porque o ácido araquidônico tem justamente essa estrutura aqui. A diferença é que no ácido araquidônico tem mais insaturações. São 4 insaturações que tem o ácido araquidônico. A gente já mostrou, né, a estrutura, e já vamos mostrar novamente como que é o ácido araquidônico. Ele é exatamente isso, com 4 insaturações aí em posições diversas. Não foi desenhado aqui exatamente o mesmo, porque as insaturações ao longo da produção das prostaglandinas, essas insaturações podem ser modificadas. Então, a estrutura básica que permanece é essa aqui. Todas as prostaglandinas têm essa estrutura aqui, né? E elas são muito ativas no organismo, elas controlam, né, protetor gástrico, então ela é produzida, né, e tem, entre outras funções, a proteção gástrica, né, do estômago. Então, pessoas que têm deficiência ou tomam anti-inflamatório, acaba tendo problema gástrico, porque as prostaglandinas são inibidas, a produção de prostaglandinas. Então, acaba tendo problema gástrico. Elas também interferem nos processos inflamatórios, interferem na febre, na dor, né? Também elas têm envolvimento aí com a coagulação sanguínea, né, com a pressão arterial. Coagulação sanguínea mexe com a plaqueta, né, agregador plaquetário. Elas também têm atividade, inclusive, no ciclo de vigília, né, e sono. Quando você desperta de manhã, essas substâncias estão atuando também aí no sangue para, né, controlar aquele estado, né, do ciclo de vigília, né, quando ele está desperto, e de sono. Então, eles também influenciam todas essas funções aí orgânicas. Então, elas são muito importantes. E aí, vamos apresentar elas, então, né? Elas são sempre nomeadas, aqui a gente vai falar um pouquinho da nomenclatura, por PG de prostaglandina. Esse X aqui é o tipo de anel de 5 membros. Dependendo do anel de 5 membros que tem aqui, e dos substituintes, que estão principalmente, né, os substituintes que estão ligados a esse anel, é que você vai chamar de prostaglandina A, B, C, D, E, F, né? Até F, me parece. Então, a gente vai ver primeiro a nomenclatura dessas substâncias aí. Lembrando também que prostaglandina recebeu esse nome porque primeiro foi identificado nas próstatas, né? Foi estudado no sêmen, e tinha, né, foi produzido, né, o sêmen é produzido nas próstatas, ali tem uma vesícula prostática, tem um líquido seminal e tal, e a pessoa, os cientistas que estudaram, encontraram essas substâncias na próstata. Então, se imaginou, no primeiro momento, que eram produzidas exclusivamente nas próstatas, por isso chamaram de prostaglandinas, mas descobriu-se depois que é fabricado por todas as células do corpo, com exceção, logicamente, dos glóbulos vermelhos. E os glóbulos vermelhos se especializaram aí no transporte de sangue, né, de hemoglobina, de oxigênio. Então, eles não são células que não têm aí um metabolismo muito próprio, muito diversificado, as hemácias, né? Mas, com exceção das hemácias, todas as células do corpo produzem prostaglandinas, devido, certamente, à importância dessa classe de composto. E que são lipídios, né? Vamos lá. Aqui, então, a nomenclatura né? Nomeando as prostaglandinas. Notem aqui que nós temos o ciclo, né? O que diferencia a A, da B, da C, todas elas têm uma carbonila e uma insaturação no ciclo, certo? A diferença, a carbonila, inclusive, em todos esses casos, está na mesma posição aqui, o que muda é a posição da insaturação. Aqui temos um alfa-beta pela esquerda, aqui temos um alfa-beta pela direita, né, posição alfa-beta. E aqui nós temos uma insaturação que não está conjugada, né? Esse sistema aqui é conjugado, né? Dupla, simples, dupla do lado direito, dupla, simples do lado esquerdo. Se chama sistema alfa-beta insaturado, carbono alfa, carbono beta. E aqui não. Então, prostaglandina A é assim, B é assim. É claro que são várias prostaglandinas A, né? Porque isso aqui é a mudança que existe, né, o ciclo de 5, né? Que é uma pentanona, né? Um ciclo pentanona aqui. Que tem essa carbonila e a insaturação, mas as cadeias R1 e R2 podem ser diferenciadas, né? Pode ter uma insaturação, pode ter duas, pode ter
outras variantes aqui nas cadeias, por isso são vários tipos de prostaglandinas A que você pode imaginar. Agora, sempre notem que os dois hidrogênios estão em trans sempre, né? Um hidrogênio para cima, outro hidrogênio para baixo. A B, então, mesma coisa, existem várias prostaglandinas B, dependendo do R1 e do R2, mas todas elas vão ter esse sistema aqui, ciclo de 5 membros, né, uma carbonila, e as prostaglandinas C também, né, nesse sistema aqui. A prostaglandina D já tem, né, já não tem a insaturação e passa a ter uma hidroxila. Né, tem uma hidroxila aqui, ó. Certo? Então, se vocês lembrarem, quando se formam esses ciclos de 5 membros aqui, se acontecer uma desidratação, que isso acontece com facilidade, se esse hidroxila sair e um hidrogênio aqui da posição alfa, né, vizinho aqui da carbonila, se sair um hidrogênio e o OH perde uma molécula de água. E se forma uma insaturação aqui justamente do tipo alfa-beta, como estamos vendo, por exemplo, na prostaglandina A, né? Tá vendo? Se perder uma molécula de água aqui, se sair hidroxila com hidrogênio da posição alfa aqui, se forma. Isso ocorre com facilidade, inclusive de forma quase espontânea, é só você colocar em meio ácido e aquecer, que normalmente essas hidrogenações desidrogenam, né, sabe? Desidrata, né? Perde uma molécula de água aqui. Então, isso a prostaglandina A nada mais é do que uma prostaglandina B desidratada, né? Sofreu a perda de uma molécula de água. E a prostaglandina E muda só a posição, enquanto onde tinha hidroxila, nós colocamos a carbonila, e onde tem a carbonila, colocamos a hidroxila. Mas o resto continua idêntico, né? E o que vem a ser o subscrito, que pode aparecer às vezes, ó, E1, prostaglandina E1 e prostaglandina E2. Isso aqui se refere ao número de insaturações, né? Aqui só tem uma insaturação na cadeia, então é 1. Aqui tem 2 insaturações na cadeia, E2. Então, se esse número de insaturações podem aparecer nas abreviaturas também. E aqui embaixo temos ainda a prostaglandina do tipo F, né? Do tipo F, que tem 2 hidroxilas, ó. 2 hidroxilas. E tem aqui, então, quando tem 2 hidroxilas, já é do tipo F, né? 2 hidroxilas no ciclo de 5 aqui. Elas sempre estão em trans quando não tem uma insaturação, né? Se aumentar a saturação, não pode se falar em trans, né? Mas quando não tem, elas estão sempre em trans. O fechamento do anel aqui, né? Tem os 2 hidrogênios em trans. Então, são prostaglandinas do tipo F, tem 2 hidroxilas, né? Então, notem que aqui todas têm uma carbonila, na A, B e C. Depois, na G, tem uma hidroxila e uma carbonila. Na E também uma hidroxila e uma carbonila. E, finalmente, na F tem 2 hidroxilas. Então, já dá para, se sair um exercício, por exemplo, aí, em que mostre uma estrutura dessas, você vai poder dizer se ela é do tipo prostaglandina A, B, C, D. É só vir aí, ninguém precisa saber decor, né? Só vir aí olhar e já lembra se é de um tipo ou de outro. E ainda pode vir uma letra alfa ou beta aqui no fim, que se refere a se as hidroxilas estão do mesmo lado ou de lados invertidos. Aqui as 2 hidroxilas estão do mesmo lado. Quando estão do mesmo lado, seja, né, cis para frente ou cis para trás, elas são do tipo alfa, né? E se elas estão invertidas, uma para trás e outra para frente, do tipo beta. Então, tá aí, são essas as nomenclaturas, né? Essa é uma classe diversificada de moléculas aí. Inclusive, existem variantes delas em outros organismos, né? em outros mamíferos, e que podem variar um pouquinho das prostaglandinas humanas, né? A biossíntese das prostaglandinas começa, como eu falei, pelo ácido araquidônico. Está aqui o ácido araquidônico, notem que tem, né? E a numeração que é usada para o ácido araquidônico é mantida, né? A numeração para todos os derivados depois. Você começa a numerar sempre do carbono, da carboxila, e vai dando a volta, né? E daí mantém essa numeração, mesmo depois que as moléculas são sintetizadas, as prostaglandinas são sintetizadas, mantém a numeração original do ácido araquidônico.
O ácido araquidônico, ele tem 4 insaturações, né? Estão vendo aqui? Notem que as insaturações existentes aqui, as 4, né, elas não estão conjugadas, né? A gente chama saturações conjugadas quando elas têm dupla simples, né, alternados, né? Note que aqui tem uma dupla, depois vem duas simples, ó. Depois uma dupla, depois duas simples. Uma dupla, duas simples. Então, quando o sistema não é conjugado, ele costuma não ser colorido, né? Essas moléculas são coloridas quando tem sistemas conjugados extensos, né? De 3, 4, 5 carbono aí, 6 carbono, normalmente acima de 6 carbono, né? 8 carbono, com sistemas conjugados, já a molécula começa a ter, apresentar coloração. Então, está aqui. Outra coisa, esses grupos que separam, esses grupos CH2, que separa duas insaturações consecutivas, aqui são chamados grupo metileno, né? Que é um CH2, né? E o que tem de importante neles? Acontece que se um grupo metileno desse, entre duas insaturações, perder um dos hidrogênios, o sistema conjugado começa a incluir esse carbono, ele passa a pertencer, daí sim ele muda a hibridação, né? Ele passa, do jeito que ele está aqui, ele é sp3, então não tem como haver conjugação com carbono sp3, né? Não tem par de elétrons, né, disponível para conjugar. Agora, quando ele perder um hidrogênio, ele fica com um elétron, ou 2 elétrons, ou até mesmo um carbocátion, a partir desses momentos, ele pode fazer conjugação, ele pode hibridar em sp2, tá certo? Então, se ele... É muito fácil esses hidrogênios metilênicos entre duas insaturações perder um próton, né? Perder um H+, ou perder um radical, enfim, perder um hidrogênio aqui, ou até mesmo uma ruptura homolítica, formar um radical aqui. Isso já foi visto lá na rancificação da manteiga, da margarina, do óleo, do azeite, né? Ou seja, os triglicérides que formam, né, os ácidos graxos, né, que formam os triglicerídeos, podem ter insaturações. E elas, com o tempo, vão se oxidando pelo ar. A gente mostrou uma reação aí na aula passada, né? Como mais ou menos acontece isso. O oxigênio ataca essas insaturações, formam radicais e o oxigênio fica ligado ali, formando hidroperóxido, né? E vai oxidando, né? O azeite, o óleo, vai mexendo nas características organolépticas, né? O odor, o cheiro, o sabor, né? Ali vai mudando. E ele fica desagradável, né? Perde as características originais, aí vai ficando rançoso, como se diz, né? Então, aqui acontece algo parecido, só que é catalisado por uma enzima chamada ciclooxigenase. A ciclooxigenase é a enzima que promove uma reação de oxidação, por isso se chama oxigenase, né? E ela também é abreviada, é uma enzima múltipla, né? Ela, na verdade, ela faz duas catálises, né? Ela se chama COX, né? COX, ciclooxigenase. Existem dois tipos principais de ciclooxigenase, que é a COX-1 e a COX-2. E a COX-1 normalmente produz, né, as prostaglandinas em situações normais. O organismo, quando está no seu estado aí normal, né, sem enfermidade, né, não tem nenhuma patologia, ele produz naturalmente prostaglandinas para a homeostase, né, para o funcionamento normal do organismo. Só que, em situações patológicas, ele tem que produzir um excedente, né, como resposta a processos inflamatórios, né? Pessoas que têm artrite reumatoide, outros problemas aí inflamatórios crônicos, daí entra em ação a COX-2, começa a produzir, né, prostaglandinas como resposta a um processo inflamatório patológico, né? Então, existe a COX-1, que é natural, que produz as prostaglandinas em situações normais do organismo, para suprir as necessidades, né, dessas substâncias que são importantes para o bom funcionamento do organismo. Existe as COX-2, que produz, né, prostaglandinas como resposta a processos inflamatórios, né, durante alguma patologia.
E é nessas circunstâncias que, quando você tem dor, tem inflamação, tá, né, alguma patologia aí, que você precisa, às vezes, tomar anti-inflamatórios, né? Dor de cabeça, né? A dor sempre está associada com algum processo inflamatório. Febre, né? Febre, dor e vermelhidão local, inchaço, né? Isso aí é um processo inflamatório. Então, nesses momentos, o que a gente faz? A gente toma anti-inflamatório. E o anti-inflamatório pode ser esteroidal, que é da classe de compostos, né, que são esteroides, que a gente vai ver mais para frente, e tem anti-inflamatórios que são não esteroidais, né, como a aspirina, né, entre outros aí. E daí, a gente toma esses anti-inflamatórios, a gente tem, né, o ideal é que esses anti-inflamatórios atuassem sobre a COX-2, né, que é a enzima que produz prostaglandina em resposta a processos inflamatórios, né? Então, para combater o processo inflamatório, seria ideal, né, se tomasse anti-inflamatórios que atuasse apenas na COX-2, que a COX-2 é que produz prostaglandinas que causam todo esse processo inflamatório, é uma resposta do organismo com dor e tudo mais. Então, ela, parando essa enzima, você para de produzir prostaglandinas, e são justamente as prostaglandinas, né, algumas delas que estão envolvidas aí nessa sintomatologia, né, de dor, febre. Então, para parar isso, se toma anti-inflamatório, que vai atuar justamente na ciclooxigenase 2, seria o ideal. Mas o AS, por exemplo, atua não só na COX-2, mas também atua na COX-1. E daí, se a pessoa ficar tomando por longo tempo, pode ter consequências aí adversas, né? Como problema gástrico, por exemplo, que daí a inibição da produção da prostaglandina começa a interferir nas funções normais das prostaglandinas, que são, por exemplo, de gastroprotetor. Mas vamos ver aqui, então eu estou falando tudo isso porque existem medicamentos desenhados para serem inibidores da COX-1, 2, né? Normalmente os mais comuns atuam tanto na COX-1 quanto na COX-2. Só os mais modernos é que já foram feitos para atuar só na COX-2. Mas também tem os seus efeitos colaterais na musculatura cardíaca, né? E sempre é um desafio, portanto, desenhar e sintetizar um anti-inflamatório ideal, que sem efeitos colaterais, que é muito difícil. Existe também, aproveitando, a COX-3, que foi descoberto mais recentemente, que é um tipo de ciclooxigenase que está presente nos neurônios, né? Então, é um ciclo, mas a diferença é muito pequena, parece que a diferença é apenas de um intron, né? E presente no gene responsável pela expressão dessa ciclooxigenase. O intron normalmente é considerado DNA lixo, então não tem ação, né? Então quer dizer que a diferença é muito sutil. Bom, está aqui então, o processo é similar à rancificação dos óleos, dos triglicérides, né, das gorduras, ou seja, se sai um hidrogênio desse aqui, uma ruptura homolítica, tá? Ruptura homolítica é quando cada elemento que faz a ligação química, cada um fica com seu elétron. Né? Então, o hidrogênio sai com seu elétron e o carbono fica com seu elétron. Fica igualmente dividido os elétrons da ligação. Por isso chama homolítica. Uma ruptura heterolítica é quando um dos elementos fica com os dois elétrons, né, e o outro fica sem nada. Então, uma ruptura heterolítica gera íons, né? Alguém fica positivo porque perdeu os elétrons, outro fica negativo porque ganhou. Na homolítica se formam radicais, cada um sai com seu elétron desemparelhado. Então, na presença de um gerador de radicais, a gente já viu a vitamina B12, que tem o cobalto, né, ligado com o CH2, então, o cobalto em estado de oxidação mais 3, ligado com o CH2, aquela reação se quebra, se forma radicais, os radicais atacam outras estruturas orgânicas que geram outros radicais, né, em forma de cascata. Né? Então, de alguma forma, se forma, né, atuação aí de algum agente, promove essa ruptura aqui, e ela é facilitada porque está entre duas
entre duas insaturações. Então, se forma uma insaturação aqui, né, se forma um radical entre duas insaturações, tá vendo? E ela é estabilizada. Não foi mostrado aqui as estruturas de ressonância, mas esse radical fica circulando entre os 5 carbonos aqui. Na verdade, fica pulando de carbono em carbono aqui, né? Ele fica estabilizado, portanto, né, esse radical. Por isso que ele tem facilidade de ser formado, porque ele vai ser estabilizado, né? Por que não se tirou um hidrogênio de um carbono, um CH2 aqui de outra posição? Porque o radical não teria como ser compartilhado entre outros carbonos, teria que ser suportado exclusivamente pelo carbono que perdeu o hidrogênio, né? E ali não, ali ele é estabilizado, portanto se forma com facilidade. Sempre é uma questão energética, né? Facilita né, se o radical é estabilizado posteriormente, ele tem facilidade de ser formado. Bom, então vem o oxigênio, a gente sabe que o oxigênio é um agente oxidante, né? Já uma redundância até dizer isso, porque o oxigênio é oxidante. Ele é oxidante porque ele tem afinidade por elétrons, né? Ele oxida os metais, porque retira elétrons dos metais, promove a ferrugem do ferro e tudo mais. Então, e onde estão os elétrons? As substâncias orgânicas, normalmente, são fontes de elétrons, né? Principalmente quando tem saturações, né? Então, saturações são regiões ricas em elétrons, né? São elétrons relativamente soltos, né? Uma ligação π, os elétrons estão relativamente, não estão fortemente ligados aos átomos, quanto uma ligação sigma, né? Então, é fácil desses elétrons serem capturados por um agente oxidante, como o oxigênio, o cloro, né? E por isso que aí está a sua ação, né, oxidante e germicida, em muitos casos, porque ele ataca, né, as estruturas orgânicas, aí, principalmente em saturações, e levando aí a causar danos, né, danos moleculares e, consequentemente, vitais aí para alguns micro-organismos. Água oxigenada, por exemplo, cloro na água, né? Isso aí são tudo agentes oxidantes. Então, o que ele faz? É que ele pega o elétron, né, do radical, e se forma um peróxido aqui, né? Um radical peróxido aqui. O oxigênio fica com uma extremidade, né, são uma dupla ligação que liga o oxigênio e outro oxigênio. Então, quando se forma um radical com uma ligação π entre os dois oxigênios se rompe, e o oxigênio passa a ter um radical sobre o segundo oxigênio aqui, passa a ter um radical, né? E a ligação dupla aqui se rompeu, um dos elétrons da ligação dupla, né, da ligação π, oxigênio-oxigênio, se uniu com um elétron aqui do radical do ácido araquidônico, e daí formou um radical sobre o oxigênio terminal. Esse radical vai atacar outra insaturação, certo? Vai atacar aqui, vai haver todo o movimento de elétrons, né, que vai ocorrer aí, vai fechar um sistema, um cíclico aqui, né, formar um peróxido cíclico. A palavra peróxido, toda vez que tiver uma ligação oxigênio-oxigênio simples, tá? Uma ligação simples. Ligação dupla é quando é oxigênio molecular, né? Gás, oxigênio. Se tiver uma ligação simples, oxigênio-oxigênio, você tem um peróxido, né? Aqui tem um peróxido. Então, aqui tem um peróxido, né? E daí, uma segunda, agora um hidroperóxido aqui, ó. Seria um peróxido que recebeu um hidrogênio, né? Um hidroperóxido pode atacar um sistema né, simultâneo aqui, concertado, que se diz, né? Ele ataca uma posição, que seria essa posição aqui, de uma nova, de um novo radical que se forma aqui. A palavra que está atrapalhando, mas dá para ver. E acontece toda uma, né, movimentação de elétrons aí. É tudo radicalar, né? Radicalar quer dizer que as ligações se quebram, um elétron vai para um dos ligantes e outro elétron vai para outro ligante. Então, vem um elétron, por exemplo, dessa ligação π aqui, e um elétron da ligação π inferior aqui, para formar uma ligação fechando aqui, ó. E um elétron que ficou lá da ligação π se encontra com um elétron do oxigênio aqui, para formar uma ligação aqui. Um elétron daqui, dessa ligação π, com um elétron dessa ligação π, forma uma nova ligação dupla aqui. E um elétron daqui, né, que estava aqui, se liga com um oxigênio, formando um hidroperóxido.
Então, essa enzima, a COX, ela tem duas atividades. Tem a atividade ciclooxigenase e tem a atividade hidroperoxidase. A hidroperoxidase é a quebra dessa ligação hidroperóxido aqui. Então, quando se quebra essa ligação, se forma uma hidroxila, né? Então, quando isso aqui se quebra, todo o processo termina na PGH2. A PGH2, prostaglandina H2. Por que H? H é quando tem um sistema peróxido aqui, tá? É um tipo que ainda não tinha sido mostrado, né? Mas as ligações peróxido são normalmente instáveis, tá? Então, lembre-se que elas são muito efêmeras, né? Tem duração curta, né? Elas costumam se decompor, né? Inclusive é explosivo, tá? Os peróxidos são explosivos. A água oxigenada, ela é explosiva. Não essa água oxigenada, 10 volumes, 30 volumes, essas daí não explodem nunca. Uma água oxigenada, você compra 10 volumes, se você ler lá no rótulo, está 3% de peróxido de hidrogênio, o resto é água comum. Então, ela não explode porque a quantidade de água oxigenada, de fato, é só 3%, né? São 3 gramas em 100 gramas, né, de água. Então, é muito pouco. Agora, se você tiver água oxigenada acima de 30%, ele pode explodir. A água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, se transforma em gás oxigênio. A gente sabe disso porque quando coloca água oxigenada, 3%, que é 10 volumes em cima de um ferimento, ele ferve, né? Está produzindo oxigênio. E o oxigênio que é o agente, né? Septicida aí, né? Que causa aí a morte das bactérias anaeróbicas, principalmente as anaeróbicas obrigatórias, né? Então, já nessa porcentagem de 3% já ferve, né? Já produz oxigênio. Agora, imagina 30%. Se ele resolver fazer uma reação rápida, quanto gás pode se, né, na forma de detonação, né? O gás se produzir aí de uma forma quase instantânea, numa fração de segundo, 10 ml de água oxigenada se transforma em 20 litros, ou 50 litros de gás. Se isso daí acontece muito rapidamente, se forma uma onda de expansão, né? Essa onda de expansão que é a explosão, né? Comum a todos os explosivos químicos, né? Sempre produz gás, né? Os gases se formam e expandem muito rapidamente, causando uma onda de choque, né? Então, isso que é a explosão química, né? Isso acontece com todos os peróxidos, porque essas ligações tendem a se romper, certo? Tendem a se romper aqui. É claro que sempre tem que ter uma concentração crítica, né? Para produzir aí uma grande quantidade de material, né? Mas a situação aqui não está longe disso. É só para dizer aí, para lembrar que ligações peróxidos são ligações assim que tendem a se quebrar. Então, aqui tem a prostaglandina H2, ela é H2 porque tem duas insaturações, tá vendo? Tem uma aqui e outra aqui, por isso que é 2. E ela é H, um novo tipo, né? A gente já viu a prostaglandina A, B, C, né? Essa aqui, aí, por exemplo, tem uma carbonila e uma hidroxila, né? E2 porque tem duas insaturações. Ela é E2 por causa do ciclo de 5 aqui ter esses substituintes, carbonila e hidróxido nessas posições. Independente do que ela possa ter aqui nas cadeias laterais. Note que essa aqui, por exemplo, é E2 porque tem duas insaturações e tem uma hidroxila. O fato de ter uma hidroxila ou não aqui não larga de ser E, né? O E é por causa do ciclo de 5 ter a carbonila e a hidroxila. É claro que aqui pode haver muitas variantes, né, na cadeia lateral aqui, muitas funcionalizações, ligações duplas, mais de uma, cis, trans, né, muita flexibilidade aqui para produzir uma infinidade de substâncias. Todas elas serão prostaglandina E, desde que tenha, né, esse esqueleto básico, né. Bom, aqui, então já vemos que a partir do ácido araquidônico, chegamos aqui à prostaglandina H2, e esta prostaglandina H2 é que vai dar origem a todas as outras prostaglandinas. Então, se você quiser parar o processo de produção de prostaglandinas,
Porque em processos inflamatórios, eles causam efeitos deletérios, né? Dor, febre, esses efeitos aí. Então, se você quer diminuir esses efeitos, você tem que diminuir a produção de prostaglandinas. Então, você toma anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios normalmente atuam na enzima COX, tá? Normalmente na COX-1 e na COX-2, que é ruim. Mas aqui também vemos que a prostaglandina H2, através de vários passos, acaba se convertendo no tromboxana. A tromboxana é uma substância que controla a pressão, né, sanguínea e também a coagulação. Ela é um agente de agregação plaquetária, então contribui para a coagulação do sangue, né? A formação de trombos, portanto. Então, se a pessoa tiver problema, né, já de uma predisposição aí a um ataque do miocárdio, né, um problema aí de esclerose, né, as veias entupidas, aí se você tiver um excesso de tromboxana, ainda vai tender a piorar a situação. Por outro lado, também, né, através dessa mesma enzima, né, dessa mesma precursora aqui, e outras enzimas, e vai produzir prostaciclina. A prostaciclina tem um efeito contrário ao tromboxano, já contribui para reduzir a pressão e tornar o sangue mais fluido, né, diminuir a agregação plaquentária. Então, seria um efeito benéfico em algumas situações. É claro que não pode, né, tem que haver também um equilíbrio, porque sangramentos precisam ser coagulados. Então, se você não tiver aí, é um agente que não é desagregador plaquetário, isso aqui, né? Então, ele atua dificultando a coagulação do sangue e formação de trombos, né? Então, o equilíbrio entre essas duas substâncias é muito importante para, né, a homeostasia, né, o funcionamento normal aí do organismo. E tudo vem aí desse processo aí de síntese, né, biosintético. E sabendo aí como que eles são, você pode desenhar moléculas, né, que possam intervir, né, no processo e impedir que as prostaglandinas, quando produzidas de forma patológica, né, causem aí efeitos colaterais graves. Como que atua, por exemplo, o ácido acetil salicílico, que é a aspirina, né, da Bayer, né, a Bayer que deu o nome da aspirina, um dos primeiros medicamentos sintéticos industriais foi a aspirina. E ele foi inspirado em produto natural, né, que se conhece desde da antiguidade aí, que é o salgueiro, né, é a planta que, se você pegar, ainda tem aí, né, a gente encontra em algumas ruas aí da cidade, em alguns lugares, é o salgueiro. Você pegar as folhas de salgueiro e amassar, e sim, você sente o cheiro de mentol, né, de salicilato, né. Então, a aspirina, e se sabia desde sempre que o consumo, né, dessas folhas, né, a observação de que ela causava esse tipo de efeito anti-inflamatório. Depois, com o advento aí da teoria atômica, começou a se entender qual o funcionamento disso, né, o motivo molecular, né, a nível molecular, de como as coisas acontecem. E aqui está, né? Lá no sítio ativo da ciclooxigenase, lá na enzima ativa, né, ela tem um resíduo de serina. Sabemos que um aminoácido serina tem a cadeia lateral com o grupo hidroxila aqui, né? Então, esse grupo hidroxi da serina. Vai acontecer uma transesterificação. Olha aqui. O grupo acil, né? Acetato aqui, ó. Acetato de salicila, né? Seria o acetil salicílico. Esse grupo acetato aqui é um éster, né? Está esterificado aqui a hidroxila do fenólico aqui, do ácido salicílico, está esterificado. Então, acontece uma transesterificação aqui, né? O que vai acontecer aqui é uma transesterificação. O álcool da serina vai tomar o lugar do álcool, né? Do fenol, né? Da hidroxila fenólica. Essas reações de transesterificação, a gente já viu, né? Reações de substituições acílicas, né? Hidrólise de ésteres, e as aminólise, né? E a transesterificação. Então, um par de elétrons aqui do oxigênio
par de elétrons não compartilhado, ataca o carbono carbonílico aqui e esse grupo todo aqui sai. Um ataque, esse aqui é um nucleófilo, né? Ele tem um par de elétrons. O carbono carbonílico é um carbono eletrofílico, que é positivo. Então, vem um par de elétrons que ataca o carbono carbonílico. O par de elétrons da ligação pi sobe com o oxigênio. Quando ele voltar, ele expulsa o grupo fenólico aqui do ácido. Aí você forma outro éster. O éster original era com ácido salicílico, o éster final é o éster com o grupo hidróxido da serina, que está no sítio ativo da enzima. Com isso, você inativa, né? A enzima perde a sua capacidade de promover a síntese de prostaglandinas, certo? Então, aí é um mecanismo a nível molecular. Às vezes a gente mostra a síntese, né, e as reações e parece assim que é algo que não tem assim uma utilidade prática, né? Mas ela está presente em todas as reações que a gente estuda, ela está presente, ela está acontecendo no mundo natural aí, né, no mundo macroscópico, tá? A gente não vê porque, né, tudo isso é molecular, mas elas são responsáveis, né, por muitos fenômenos aí, por muitos a nível molecular. Está aqui, né? Depois que descobriu-se isso, né, começou a se desenhar novas moléculas aí com atividade anti-inflamatória para COX-2, porque o ácido acetil salicílico atua tanto na COX-1 quanto na COX-2. E daí o ácido salicílico, por atuar na COX, nas duas, né? E sabemos que algumas prostaglandinas são responsáveis pela homeostase do sangue, né? A coagulação, né? Então, o fato de estar tomando de forma crônica, né, o AS, né, a pessoa que consome diariamente AS, ou grande quantidade, ele acaba tendo problema de coagulação sanguínea, né, porque ele acaba, né, aquela tromboxana, né, acaba sendo produzida, inibida a produção também da tromboxana, e acaba tendo mais dificuldade de haver coagulação sanguínea, né, devido à ação anti-inflamatória do ácido acetil salicílico. Então, em alguns casos é importante, porque pessoas que têm tendência a ter trombose, né, é bom tomar ácido, né, para evitar que o sangue entupa as veias, né, por causa de coágulos e formação de trombos, né. Então, se recomenda, os médicos recomendam para algumas pessoas que têm uma tendência, né, a ter problemas aí de coagulação, de ter um derrame, né, ou até mesmo um infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio é quando entope uma das veias do coração, e daí o músculo, né, que seria irrigado com aquele sangue, larga de receber o sangue, né, o próprio músculo cardíaco, né, uma das veias ali, ou artérias, né, que abastece, que oxigena os músculos do coração, largam de receber, né, as células largam de receber sangue, porque o sangue, a veia entope. Daí, consequentemente, as células que receberiam esse alimento, esse oxigênio, não tem como continuar funcionando sem receber, né? Gasta muita energia os músculos do coração, né? Então precisa de receber continuamente uma quantidade elevada de oxigênio e de alimento, glicose, né, que vem do sangue. E sem isso ele para, e daí o coração parou, é complicado. E se entope uma veia uma pequena veia do cérebro, quem vai largar de receber oxigênio e alimento são alguns neurônios aí que pode estar, né, comprometer alguma atividade neuronal aí importante, vital para a sobrevivência, né? Então, para evitar isso, às vezes, pessoas predispostas, né, a ter esse tipo de problema, se recomenda tomar aspirina. A dose pequena, né, também não vamos... Aí a posologia fica por conta do médico, às vezes 100 miligramas, né, uma dose de AS infantil, normalmente é isso que eles recomendam uma vez por dia para pessoas que têm esse tipo de problema. E depois se desenhou outros compostos aí que atuam de forma similar, tentando ser mais seletivo, só atuar na COX-2, né? A Advilpres é uma das moléculas, eu devia ter trazido aqui, mas não foi colocado na apresentação. Bom, os terpenos, vamos ver se a gente não terminamos o assunto aqui com terpenos.
Os terpenos já é outra classe muito vasta de produtos, né? Os terpenos incluem os esteroides, né, também. E os terpenos normalmente são encontrados aí nas plantas, né, muito vasto também, a quantidade de terpenos, monoterpenos, diterpenos, sesquiterpenos. São, né, nas plantas formam os óleos essenciais, né? Também, lembrando aí que, de uma forma geral, muitos lipídios, né, muitas vitaminas são lipídios. Tem a vitamina A, que é um lipídio, tem a vitamina E, que é um lipídio, né? São os carotenos, né? São um tipo carotenoide, né? A gente vai ver isso. A vitamina A, a vitamina K, né? Também é um lipídio, né? A vitamina D também é um lipídio. Então, essas vitaminas são ditas lipossolúveis, né? Se dissolve no óleo porque elas são oleosas, né? São lipídios, né? Então, lipídios se dissolvem em lipídio. Então, são lipossolúveis. Por outro lado, não se dissolve, claro, na água, né? E existem as vitaminas hidrossolúveis. Então, muitas vitaminas são lipídios e são terpenos também. Vamos ver aqui. Os terpenos, são formados por unidades de cinco carbonos. Então, ou eles têm 5, né, as moléculas de terpenos, ou eles têm 5 carbonos, tem 10, tem 15, 20, 25, 30, 35, 40, né? E assim vai. Normalmente até 40 é a maior parte deles, vão até 40 carbonos. E daí você chama de monoterpeno quando tem 10. Sesquiterpeno se tem 15, diterpeno se tem, né, 20, triterpeno se tem 30, e assim vai. Então, são sempre múltiplos de 5. A unidade construtora, o tijolo, né, de construção desses terpenos, são unidades isoprenos. Né? Isopreno é uma unidade com 5 carbonos. Então, ou tem uma unidade de 5, ou tem 2, ou tem 3, e assim por diante. Por isso são múltiplos de 5. Eles foram feitos pela junção de unidades de isopreno. Os terpenos que contêm oxigênio são, algumas vezes, chamados de terpenoides. Né? Então, a palavra, essa terminação oide, né, quando tem oxigênio na estrutura. Né? Se não tem oxigênio, é simplesmente terpenos. Se tem oxigênio, é terpenoide. Então, está aqui, como é essa unidade isopreno? Isopreno é isso aqui que está desenhado. Né, a cadeia principal são 4 carbonos. Se começar a contar aqui da extremidade esquerda, ser o carbono 1 aqui, carbono 2, 3, 4. Então, são 4 carbonos a cadeia principal. Então, um butadieno, né? Butadieno que tem 2 ligações duplas. Então, metil 2 butadienos. Carbono 1, carbono 2 tem uma metila. Seria, e o PAC seria isso, seria 2-metil-butadieno, 1,2, 1,3, né? Mas recebe o nome vulgar aí de isopreno. E se acostumou, né, dividir dizer que a molécula tem uma cabeça, né, e uma cauda. A cauda é onde tem uma saturação terminal não ramificada. E aqui a ramificação inicial, uma ramificação. E a cabeça, que começa a numerar a partir daqui, como se fosse uma orelha aqui. Né? Mas, enfim, isso aqui é a cabeça, considerada a cabeça, onde tem a metila, e aqui a cauda. Então, se você ligar uma unidade cabeça-cauda, você tem, né, a cabeça de um com a cauda do outro, você tem essa ligação aqui. Essa que seria o carbono da cabeça, que seria o carbono da cauda do isopreno, da molécula de isopreno seguinte, né? Aí você forma uma ligação isoprênica. Né? O esqueleto aqui já é um monoterpeno. Note que não existe moléculas de terpenos. O isopreno seria, né, não tem muita variantes, né, variantes com 5 carbonos apenas. Você começa a construir alguma molécula de interesse com 10 carbonos. Né? Então, com 10 carbonos, você pode desenhar um monte né, existe, de fato, um monte de moléculas, aí, uma infinidade de moléculas com 10 carbonos, que seria 2 unidades. Uma unidade só não tem como você construir muita molécula, então não tem sentido dizer que um terpeno com 5 carbonos, entende? Então já começa com 10, então por isso que um monoterpeno já é com 10, né? Depois com 15, um
sesquiterpeno tem muita molécula de sesquiterpeno, e de terpeno e assim por diante. Agora, com 5 carbonos, você não tem como desenhar aqui muita variedade, né? É de se imaginar que com 5 carbonos, o que você faz, né, com 5 carbonos, né? Então, essa aí é a unidade construtora. Então, você não pode, já começa a dizer que com monoterpeno já seriam com 2 unidades dessa, entende? Então, monoterpeno é quando você tem 2 unidades de isopreno. Aí você começa a ter números de átomos de carbonos aí para desenhar, né, para construir diversas estruturas aí com 10. Vamos ver isso. Então, o esqueleto de carbono de 2 unidades de isopreno, com uma ligação entre a cauda e a cabeça, né, se chama aí, nesse caso aqui, nós já temos um monoterpeno. Uma estrutura assim, né, ligando cabeça a cauda. Aqui já começa a haver, né, possibilidade. Outra coisa que podemos dizer aqui sobre isso é que isopreno não é a unidade exata com qual o organismo trabalha, né? A gente visualiza os isoprenos nas estruturas, mas na hora de biosintetizar, né, na hora da biossíntese, a gente vai ver que a unidade usada lá pelo organismo não é uma unidade de isopreno, é um composto fosfatado aqui que a gente vai ver. Porque é simplesmente para visualizar, você vai ver que é um pouquinho diferente a unidade, o tijolo construtor, né, usado pelo organismo essa molécula aqui ligada com um grupo pirofosfato aqui nessa posição, na cauda, tem um grupo pirofosfato aqui ligado aqui, um pouquinho diferente, não é um isopreno exatamente. Bom, então tá, se você tem aqui uma cabeça, a cauda de um com a cabeça do outro, a cauda de um com a cabeça do outro, você vai ligando, tá vendo? Parece até os polímeros de aminoácido, né, que lá está ligado com ligações peptídicas, né? Aqui você está ligado cabeça-cauda, ligações simples, carbono-carbono. Aqui você já tem o farneseno. O farneseno, alfa-farneseno. Eles têm 15 carbonos, são 3 unidades, portanto, é um sesquiterpeno, encontrado na cobertura graxa da casca da maçã. Então, aquela cobertura da maçã que dá aquele brilho, uma espécie de macera, né? Mas não é macera, né? Ela é formada pelo alfa-farneseno, né? Que é essa molécula aqui. Dá aquela coloração, aquele tom bonito na casca da maçã. Então, se você tem aqui a junção, novamente, uma cabeça-cauda de 2 unidades, essas unidades podem estar ou não oxigenadas, entende? O importante aí é que tenha, né, sempre 5 carbonos, com a ramificação. Agora pode ter um oxigênio ligado ou não, né? Pode estar oxigenado ou não. Então aqui tem a cabeça-cauda de uma unidade, não é um isopreno, mas é um similar do isopreno. Mas sempre com 5 unidades de carbono para formar aqui a carbona. A carbona está presente no óleo de hortelã. E é um monoterpeno porque tem 10 carbonos. Né? Então, monoterpeno não é 5, monoterpeno é 10. Porque com 5 não se faz nada. Né? Com 5 você não constrói molécula nenhuma, com 5 carbonos no seu próprio unidade de isopreno. Então, repetindo aí, com 10 carbono é um monoterpeno, 15 é um sesquiterpeno, 20 é um diterpeno. O mais difícil aqui de memorizar é o de 25, que é um sesquiterpeno. Sesquiterpeno. Então, sesquiterpeno é 25. 30 é triterpeno e 40 é tetraterpeno. Está aqui uma unidade com 6 unidades isoprênicas aqui para formar o esqualeno. O esqualeno é um triterpeno, né? Triterpeno porque cada 2 unidades forma um mono. Então tem um mono, mais um mono, mais um mono. São 3, né? São 3 da triterpeno. Triterpeno, na verdade, são, então, uma estrutura com 30 carbonos, né? Um monoterpeno é 10, um triterpeno é 20, um triterpeno é 30. 30 carbonos. O esqualeno. O esqualeno é a molécula precursora, né, a partir da qual o organismo biosintetiza os esteroides. Os esteroides é uma classe de hormônios naturais, né, que atuam no organismo. Existem os masculinos, os femininos, né, a progesterona, que controla o ciclo menstrual, aí, a gravidez principalmente,
Existe as androsterona, né, características masculinas, né? Tem os estrógenos, que controlam as características femininas, né? E tem aí uma série de compostos esteroidais, né? A própria vitamina D tem uma estrutura esteroidal, né? A gente vai ver os esteroides logo mais, né? Talvez não hoje, né? Porque estamos acabando aqui. Mas está aí o esqualeno, então, é ele que vai dar origem a todas as moléculas, inclusive o colesterol também, né? É uma estrutura que vai ser originada. Depois, a partir do colesterol, é que são sintetizados os esteroides. Primeiro se sintetiza o colesterol, depois o colesterol sofre modificações para dar origem aí aos esteroides. E o esqualeno é o precursor, né, disso tudo. Portanto, os esteroides têm todas, né, são estruturas com 30 átomos de carbono, tá certo? Esteroides. Quando a gente desenha aqui em linha reta, não se vê, né? Mas se você for dobrando essas ligações, você vai ver as estruturas de um esteroide, né? Você pode ir dobrando de maneira a aparecer um esteroide, né? Aberto, mas todo dobrado. Esse aqui é outro, né? Os carotenos, né? Os beta-carotenos, o licopeno, né? Ele está presente no tomate, dando aquela coloração vermelha, né? No tomate. Note que conforme você faz a dobra da molécula, né, você desenha ela, isso aqui, quem sabe desenhar a molécula, pode desenhar ela de vários formatos. Essas ligações simples aqui, elas podem sofrer rotação, né? Você pode jogar tudo isso aqui e virar. Pode fazer, respeitando sempre ligações trans, continua sendo trans. A ligação é trans. Né? Então, o licopeno. E o beta-caroteno também, são todos tetraterpenos, com 40 carbonos. Né? 40 carbonos, são tetra, 4. Né? Cada unidade monoterpeno é 10. Né? Então, são 40 carbonos aqui. E essa estrutura do tipo beta-carotenoide aqui, se você cortar ela no meio, você tem duas estruturas da vitamina A. Né? A vitamina A que é responsável pela visão. Aqui é a química da visão, né? O retinol, a vitamina A, ela está presente aí na retina, nos bastonetes, nas células, né, que são fotossensíveis. Né? Então, está aqui a vitamina A, que não é sintetizado pelo organismo, portanto, tem que vir da alimentação. É um álcool, tá vendo? Um álcool. É colorido, porque tem esse sistema todo, né, conjugado aqui, então deve ser uma molécula colorida. A numeração é tal como está aqui, então já vem numerado aqui de trás, né? O carbono 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a primeira coisa, né, do processo aí, é a oxidação do álcool a um aldeído. Então, aqui já temos um aldeído. Então, o álcool foi oxidado a aldeídos. Aqui já vimos em reações de oxidação lá atrás, né? Tem um capítulo inteiro sobre reações de oxidação. E pode ser feita, né, por algumas enzimas aí que retiram hidrogênio. Né? A gente já viu que existe o NADH, o NADPH, eles transformam os álcools, inclusive o álcool etílico, né, que a gente consome, a desidrogenase alcoólica transforma primeiro em aldeído, depois em ácido carboxílico. Então, já vimos mais ou menos como funciona a conversão de um álcool em um aldeído aí catalisado por uma enzima chamada oxidase, né? Uma oxidase, no caso. Né? Isso também sofre uma isomerização, uma oxidação e também uma isomerização. A isomerização é que aqui o carbono 11 e 12 está em trans e aqui ele passa a estar em tri, em cis, tá? Olha, isomerização não é uma simples rotação, uma mudança conformacional, não. Isomerização, nesse caso aqui, tem que quebrar ligações, né, para ter, né, na forma cis, né, você tem hidrogênios aqui em posições invertidas, né, hidrogênio para cima, hidrogênio para baixo, aqui os hidrogênios estão na mesma posição. Então tem que haver quebra de ligação, essa ligação pi tem que se desfazer e voltar a se fazer de novo em outra orientação espacial. Então tem que haver a ligação pi, tem que se romper, se transformar numa ligação simples, rodar, e depois ela se refazer de novo, para que a molécula possa ser isomerizada, de forma cis para trans e vice-versa. Não é apenas uma rotação simples, né? Porque a ligação dupla não roda. Né?
ela tem que ser quebrada a ligação π para poder sofrer essa rotação. Então, o retinal é um aldeído. E lá na opsina, que é a proteína fotossensível, né, que vai receber o impulso nervoso, ela tem um resíduo de lisina com um grupo amino aqui. Quando você tem um grupo amino e um aldeído, sabemos que amino e aldeído formam uma reação que dá origem a um imino. Né? O que acontece? O oxigênio aqui da carbonila, do aldeído, sai, os dois hidrogênios da amina saem para formar água. Né? E a dupla, que era antes com oxigênio, passa a ser com nitrogênio. Né? Essa daqui é a reação. Tem um mecanismo lá, se tiver interesse, pode dar uma olhada. Como que faz, né, a reação passo a passo no tubo de ensaio. Lá na enzima deve estar tudo ser parecido, só que catalisado pelo sítio ativo da enzima. Então aqui vai formar uma imina. De fato, aqui se formou a imina, tá vendo? Aqui se formou a imina, saiu o oxigênio da carbonila, saiu os dois hidrogênios do nitrogênio para formar água e se formou uma imina aqui ligado, que é esse nitrogênio é um resíduo de lisina que está ligado aqui à proteína no sítio, né, na retina lá, que é fotossensível. E agora, uma vez com essa estrutura, ligado assim, a luz visível causa uma isobarização aqui, carbono 11 e 12. Ou seja, quando um fóton de luz visível, né, ou seja, um fóton que tem uma certa frequência, né, porque existem fótons de luz ultravioleta, existem fótons de luz infravermelho, existem fótons de luz de outros comprimentos de onda. Mas fótons de luz no comprimento do visível, que pegam as cores, né, que nós temos a capacidade de enxergar, esses fótons têm uma certa energia, né? Se você usar um ultravioleta, tem uma energia muito alta. Se você usar um infravermelho, tem uma energia muito baixa. Então, tem que ser um fóton com energia adequada para, quando atingir esse sistema π, quando atingir esse sistema aqui, o fóton atingir o sistema π, esse fóton ser absorvido, a energia desse fóton é absorvida. Pode parecer um pouco subjetivo tudo isso, mas o princípio é fácil, né? Dá para ter uma ideia. Quando você pega e bate um tambor e tem uma janela na frente, o vidro da janela vibra, né? Se colocar a mão lá, ele vibra na mesma frequência da vibração da membrana do tambor. E a onda, né? A onda se propaga no ar e faz o vidro vibrar na mesma frequência da vibração do tambor. Por que isso acontece com o vidro? Se você tiver uma parede de concreto, a parede não vai vibrar, não vai conseguir vibrar. Se você tocar um violino, né, com uma nota bem aguda, o vidro não vai vibrar, por mais alto que seja o som do violino, ele não vai vibrar. Então, uma onda, ela faz algumas coisas vibrar dependendo das características, né, do material que receber o impacto dessa onda. Se essa membrana do vidro, no caso, ele pudesse acompanhar a vibração for uma vibração numa frequência, ele pode acompanhar essa frequência, então ele entra em sintonia, começa a vibrar. Né? Agora, se a frequência for muito alta e ele não tiver a flexibilidade, essa membrana, esse vidro não tiver a flexibilidade suficiente para vibrar na mesma velocidade, ele não vibra. Então, a onda passa como se não é absorvida. Está entendendo? Então, é assim que funcionam as coisas também em termos de ondas de luz, né? Isso é um fóton. Se o fóton atinge um sistema π como esse aqui, e o sistema é capaz de absorver, e aí a gente já falou que sistemas conjugados como esse costumam emitir e absorver cores, né, que são visíveis, né, para nossa vista. Esses compostos costumam ser coloridos, né, tem cores aí que vão do violeta ao vermelho, que é o espectro, né, porque essas são as frequências de fótons que esses sistemas podem absorver e que podem emitir também. Podem interagir, portanto, né? É como se fosse
a membrana que consegue acompanhar algumas frequências, que são justamente as frequências de ondas das luzes, né, dos fótons visíveis, né? Então, quando atinge aí um fóton da área do visível, né, cada cor tem um fóton de energias parecidas, atinge um sistema como esse aqui, acaba causando aqui uma isomerização, uma mudança conformacional, né? Não é um conforme, mas é uma isomerização aqui. E essa isomerização causa na proteína um sinal, né? Ela transfere para a proteína um impulso, aí, um sinal de energia, uma energia transferida para ela. E essa energia é transferida, por sua vez, para uma terminação nervosa, né? Que vai para o cérebro e essa informação, de alguma forma, é processada, se convertendo numa ideia, né? De imagem, né? Imagem. Então, é assim que deve funcionar. Esse mecanismo não está totalmente esclarecido ainda, né? Mas, em termos químicos, o que acontece lá seria isso que, né, a partir daqui, o que acontece na oficina, já teria que ver mais ver lá no sítio ativo da oficina como que acontece a transferência de um elétron ou de alguma energia para causar um impulso nervoso, né, que vai para o cérebro, essa modificação aqui, certo? Mas é fundamental ter, né, o retinol aqui, né, a vitamina A, né, para que esse processo ocorra, né? Daí, essa isomerização, né, a molécula se desprende aqui da oficina e está tudo pronto para começar outro ciclo, né? Voltou ao estado nativo, né? Também tem a questão de saturação da vista, né? Quando você fica com a vista ofuscada, então, pode haver que o ciclo pode não estar acompanhando mais, está saturado, né? Uma coisa assim. Mas, então tá aí, certo, gente? É uma ideia superficial, né, do processo, deve ser muito complexo, mas aí a gente viu pelo menos a parte que envolve a vitamina A, né, o lipídio, né? Bom, e a síntese, tá? A síntese dessa, vamos falar então da biossíntese desses lipídios. Todos eles partem do mesmo princípio, tá? Aqui é nosso último assunto, que é a biossíntese desses lipídios. Então, você tem acetilcoenzima A, que é um grupo acila, que é 2 carbonos ligado ao grupo coenzima A. Coenzima A é uma coenzima, portanto, também é uma espécie de vitamina, né, necessário para que algumas reações aconteçam, precisa desse cofator, né, que é a coenzima A. Acetilcoenzima A reage com a malonil-CoA. Aqui é malonil-CoA, é o ácido malônico, né, esse aqui é o grupo acila de um grupo aceto, né, de acetil, né. Grupo acil aqui, portanto. Aqui também é um grupo acil, só que é o grupo acil do ácido malônico, aqui é o grupo acil do ácido acético, né? Então, o que acontece? Esse carbono que fica entre duas carbonilas, a gente já viu, né? Substâncias beta-dicarboniladas, né? Uma carbonila está em beta em relação à outra, então é beta-dicarbonilada, né? Tem essa ponte aqui, que é uma metileno, e esse metileno tem hidrogênios ácidos, tá? Ou seja, esse hidrogênio costuma sair e deixar uma carga negativa aqui, ele sai, desprotona, tem uma acidez, sai o hidrogênio, deixa uma carga positiva aqui, e essa carga positiva, aliás, negativa, tá? Sai um próton, né? Sai um H+, então deixa uma carga negativa. A carga negativa é estabilizada pelos 2 oxigênios, né? Por estruturas de ressonância. Isso aqui já foi visto lá em compostos, reações com carbono alfa, né? Certo? Tem toda uma aula só sobre reações de carbono alfa. São carbono alfa de 2 carbonilas, o carbonilo da esquerda e da direita. Então, aqui, esse hidrogênio, gente, guardem bem, esse hidrogênio aqui da metileno sai um próton daqui e forma uma carga negativa aqui. Essa carga negativa, que vai se formar aqui, vai atacar o carbono carbonílico aqui, ó. Certo? E, ao fazer isso, vai se formar essa ligação aqui. E esse grupo carboxo vai sair, sofrer uma descarboxilação, vai sair o grupo carboxo perdendo o CO2. Então, esse grupo todo aqui sai na forma de CO2,
esse carbono, em vez de estar ligado ao CO2, vai estar ligado aqui ao carbono carbonílico, vai formar essa ligação. Então, aqui para baixo, certo? Se tivesse que representar o grupo carboxo, esse carboxo do ácido malônico, teria que ser desenhado aqui descendo aqui. Ou descendo aqui, ou estando aqui, um lugar do outro, né? O grupo acil aqui na horizontal e o grupo carboxo aqui para baixo, ou o carboxo aqui desenhado na horizontal e o grupo acil aqui para baixo. Mas acontece uma descarboxilação, né? O grupo carboxo aqui, ele sai, né? Esse grupo carboxo sai na forma de CO2. Reações de descarboxilação já foram vistos tanto lá, né, em descarboxilação em beta, quanto aqui mesmo quando a gente falou da descarboxilação de aminoácidos, né, das coenzimas. Então, já foi falado essas reações de descarboxilação. Então, aqui você já aumentou a cadeia carbônica, né? Aqui você tem, agora você tinha, aqui você tinha só 1, 2, 3, tem 1, 2, 3, 4, né? Já aumentou um carbono aqui. E outra coisa, aqui você tinha um carbono oxigenado, agora você tem um carbono que está, né? Um carbono CH3, aqui, um carbono reduzido. Então, você aumentou um carbono. Só que acontecer, agora, esse carbono vai atacar, né? Esse grupo aqui, de novo, vai atacar esse carbono carbonílico aqui. Da mesma maneira que aconteceu o ataque desse carbono aqui, né? Nesse carbono carbonílico, que de novo vai acontecer de novo. Esse carbono aqui vai atacar esse carbono carbonílico. Quando atacar aqui, vai se transformar num álcool. E está o álcool. Então, esse grupo carbonilo aqui, ao sofrer o ataque desse carbânio que vai se formar aqui, né, um enolato, esse enolato vai, está aqui a ligação. E o grupo carboxo, esse carboxo aqui, vai sair. E esse outro carboxo aqui, que está com acetil-CoA, vai sofrer hidrólise. Vai virar um COOH. E note que aqui estava ligado com a coenzima A se desprende. Então, esse grupo aqui se transforma num grupo carboxo. Certo? Há uma hidrólise do grupo acil, né? Da coenzima A aqui, né? Quebra aqui e entra água, né? Isso forma um carboxo. Então, isso aqui vai virar um carboxo aqui. Esse carbono aqui é o mesmo carbono que está aqui. E esse carbono carbonílico aqui era o carbono carbonílico que estava aqui, ó. Então, quando aconteceu a entrada desse carbono aqui nesse carbono, isso aqui, o par de elétrons subiu para o oxigênio e virou um álcool. Então, é uma nova condensação de Claisen, só que é uma adição de Claisen, né? Uma adição de Claisen. A condensação é quando acontece a perda de água. Ainda não aconteceu a perda de água, vai acontecer depois. A perda de água é a perda da hidroxila. Aí você tem a condensação, né? Vai acontecer lá é do jeito que mantém até o final aqui, hidroxila. Mas pode sair a molécula de água e formar uma saturação aqui em qualquer um desses carbonos aqui. Então tá, até aqui entendemos. Então esse carbono ataca esse carbono carbonílico. O carbono carbonílico aqui do acetoacetil-CoA se transforma num grupo hidróxido, né? Hidroxiacetil-CoA. Né? Esse carbono aqui da extremidade é esse carbono aqui. Esse grupo CO carboxilato sai na forma de CO2. Só fica essa parte da molécula aqui, ó, esse daqui, né? Esse carbono aqui. Esse aqui é do CO2 que sai. Esse carbono aqui fica, né? Esse carbono aqui é esse carbono aqui. E essa é a nova ligação que se formou. Que é a ligação entre esse carbono, né? Metilênico e o carbono da carbonila. E esse grupo acila se desprende, né? Por hidrólise, forma coenzima, né? A coenzima se desprende aqui. E forma, né, o grupo CO negativo, que seria o resultado da hidrólise desse aceto malonil-CoA, né? Malonil coenzima. Bom, depois é hidrogenações, vai acontecer hidrogenações. Esse grupo continua, né? Esse grupo aqui, né? Continua aqui, ó. Esse aqui é o que está. A perda do grupo acil-CoA é essa aqui que saiu, né? O outro acil continua ligado lá. Seria esse aqui. Esse aqui continua. Daí vai haver hidrólise desse daqui,
E não só a hidrólise, vai ver a hidrogenação do grupo carboxo que vai se formar. Com a hidrólise aqui, vai formar um grupo carboxo aqui, igual que se formou aqui embaixo. Né? Vai se formar um grupo carboxo, que é a hidrólise, e depois vai haver uma hidrogenação, né? O ácido carboxílico que se forma vai ser hidrogenado a álcool. Então, você tem a transformação de um ácido carboxílico num álcool. Isso aí é o inverso do que acontece na reação quando você tem um álcool e transforma ele num ácido carboxílico, durante a oxidação do álcool, né? Então, você tem uma reação invertida. A enzima que faz uma coisa faz a outra no sentido inverso. Você tem um álcool que se transforma em aldeído, depois transforma o álcool etílico, né, em ácido carboxílico, depois descarboxila e vira CO2 e vai queimando. Aqui você está fazendo o contrário. Você tem o ácido carboxílico, resultante da hidrólise desse grupo acilo aqui, né, acilo-CoA, e daí você transforma num álcool, depois hidrogênio transforma num álcool. E daí, olhem só, esse álcool ele vai ser fosforilado, com ATP. Então, um grupo, né, fosfato vai esterificar isso aqui. Né? Sempre que você tem um álcool que você reage, né, se você tem um álcool que reage com um ácido, você forma um éster, né? Normalmente a gente usa ácido carboxílico para reagir com álcool para formar éster, que são os ésteres, né? Os ésteres orgânicos. Mas se você tiver um ácido inorgânico, um fosfato que reage com álcool, você forma um éster aqui, só com um éster de fósforo. Né? Também é um éster, tá? Só que o ácido não é um ácido carboxílico, é o ácido fosfórico. Aqui o éster, né? Que é seria o fosfato de mevalonila, né? Bom, ainda não é a nossa unidade, né? A unidade, não é a unidade pirofosfato de isopentenila que é usada, que é o tijolo básico, ainda tem mais reações para formar a unidade básica. Então, a partir daqui agora, o que vai acontecer? Vai perder esse grupo carboxy aqui e vai formar uma insaturação com a desidratação, que eu falei que ia acontecer em algum momento. Vai sair o oxilo aqui, vai formar uma dupla ligação aqui. Vamos ver. Então, está aqui. Mais um ATP, primeiro, né? Novamente, vai acontecer uma introdução de mais um grupo fosfato. A gente já viu essa reação de introdução de grupo fosfato, né? O oxigênio atua com o nucleófilo, ataca o fósforo, né? E a ruptura. E depois, mais um grupo fosfato que vai entrar no álcool terciário aqui, ó. Se você pegar e introduzir um grupo fosfato aqui nesse álcool terciário, ele tende a quebrar a ligação, né? Ele se torna um bom grupo saído. Essa ligação oxigênio-carbono não se quebra no álcool. Mas se você tem um grupo fosfato ligado nesse álcool, ele se quebra facilmente essa ligação. Então, o que vai acontecer? Esse novo grupo fosfato aqui, ele vai se ligar com esse oxigênio. Ao se ligar aqui com esse oxigênio, a ligação oxigênio-carbono se quebra, desse forma uma saturação. E esse grupo CO aqui sai na forma de gás carbônico, certo? E daí você tem essa estrutura aqui. Né? Esse grupo fosfato que saiu com o álcool, né? Liga aqui, está aqui o grupo fosfato que se quebrou. Né? Estaria ligado, o fosfato estaria ligado aqui com esse oxigênio, essa ligação se quebra, o grupo fosfato sai, por isso que ele está aqui. Então tá, esse é o tijolo fundamental, certo? Esse pirofosfato de isopentenila aqui, que é o tijolo básico pelo qual se constrói todos os isoprenos, né, todos os terpenos, inclusive outras estruturas lipídicas aí são construídas a partir dessa unidade pirofosfato, né, pirofosfato de isopentenila. Está aqui o sistema, né, o isopreno, né, o isopreno está na forma aqui de uma estrutura de uma isopentenila, né, então tem o grupo pirofosfato aqui, que ativa essa ligação, certo? Por que tem todo esse grupo pirofosfato aqui? Para tornar essa ligação lábil, né? Quebrar facilmente essa ligação. Se não tivesse, se fosse um álcool simplesmente, um álcool primário aqui, essa ligação não se quebrava, né? Se fosse o OH aqui, não se quebrava, dificilmente se quebrava. Agora, o fato de toda essa estrutura ligada aqui, o grupo pirofosfato ligado a essa ligação se torna muito mais lábil. Então, aí que está a energia, né, química. A energia química do ATP é usada para tornar uma ligação, né, que exige muita energia para ser rompida,
O fato de você ter o pirofosfato unido aqui, é aqui que a energia se manifesta, né? A energia do ATP. Ele torna essa ligação fácil de acontecer, essa ruptura. É assim que a energia química, né, que é algo assim, um pouco subjetivo, a gente fala, não, tá, o que é a energia química, né? Como que é o ATP, a energia do ATP, como que ele passa de uma molécula para outra, essa energia não vê, né? É que uma ligação como essa, oxigênio carbono, não se quebra. Se gasta muita energia para quebrar. Tem que colocar muito calor, temperaturas elevadas e tal, para quebrar uma ligação dessa. E quando você liga um grupo fosfato, você transfere, né, energia para esse, né, esse grupo aqui, o que facilita a ruptura. Então, essa ligação fica muito mais lábil, né? O sistema fica muito mais desequilibrado. A força do oxigênio para levar esses pares de elétrons é maior agora, né? Pelo fato de estar ligado com esse sistema pirofosfato aqui. Se ele tivesse ligado só com hidrogênio, ele não romperia a ligação. Então, esses grupos pirofosfato aí se tornam bons grupos de saída, né? E isso se reflete em termos energéticos, né? Se gasta menos energia para a reação acontecer. É aí que está a energia química do ATP. Onde esse grupo pirofosfato se liga, a ruptura se torna mais fácil de acontecer. Se gasta menos energia, né? Porque a energia já está no fosfato, foi introduzido ali. Então tá aí, esse daqui que nós vamos ver agora o que esse grupo pirofosfato faz. Pirofosfato de isopentenila. Esse aqui é nosso bloco construtor, nosso tijolo construtor das... Agora ficou fácil de ver o resto. É difícil ver chegar até aqui, né? Tem esses passos todos. Mas uma vez que o organismo tenha sintetizado o pirofosfato de isopentenila, agora vamos ver que os passos seguintes fica bem mais fácil de entender. Então está aqui, né? Ainda antes de mostrar, vamos ver outro bloco construtor, que é a conversão do ácido malônico em fosfato de mevalonina, que seria outro bloco construtor também. O ácido mevalônico, a gente já viu ele lá atrás, vimos ele fosforilado, eu acho que, mas ele pode estar também na forma de dióxido. Pode se perguntar por que aconteceu um ataque nesse hidroxila e não na hidroxila terciária aqui, né? É que o álcool primário é mais fácil de reagir, ele é mais reativo, por um lado, né? Por outro lado, aqui está mais impedido espacialmente, né? Um álcool terciário, aqui tem esses grupos, né, ligados à hidroxila, o que dificulta, né, a reação. Mas é claro que na enzima, né, o sítio ativo poderia possibilitar qualquer coisa, mas facilita a reação aqui, então, do álcool primário, que é naturalmente o mais reativo, né, o mais desimpedido espacialmente. Então, acontece um ataque nucleofílico, né, o oxigênio tem um par de elétrons, aqui, é rico em elétrons, ele ataca o fósforo como se estivesse atacando uma carbonila, só que é um grupo fósforo, né, óxido de fósforo aqui, uma fosfina de uma carbonila, né? Então ataca aqui. Se pode imaginar, mas por que esse fósforo vai ser eletrofílico com tantos oxigênios já negativos, né, ligados aqui? Como que ele ainda vai querer? Ele está ligado duplamente a um oxigênio, está ligado a 5 oxigênios, na verdade. Mas, para aumentar ainda mais a eletrofilia desse fósforo, é que tem um magnésio. Um cátion magnésio, muitas vezes necessário para o ATP funcionar, o magnésio com carga positiva fica ligado a esses oxigênios negativos aqui. Não está representado, mas tem um magnésio positivo aqui, com 2 cargas positivas ligadas a esses 2 oxigênios. Com isso, os elétrons desses oxigênios são puxados para o magnésio, aumentando a deficiência de elétrons no fósforo, ou seja, aumentando a eletrofilia desse fósforo. Por isso que a reação, esse fósforo pode atuar como eletrófilo, né? E um par de elétrons vem e ataca aqui. Daí quebra essa ligação e você tem a fosforilação, né, do ácido mevalônico. Novamente acontece uma segunda fosforilização, do mesmo jeito que aconteceu em cima, no ataque, só que agora é o próprio grupo fosfato que vai atacar. Isso aqui acontece lá no sítio ativo, o magnésio está presente para facilitar a reação, a localização dos grupos funcionais, né, facilitam a reação de quebra aqui
da adenosina com a transferência de mais um fosfato. Aí formou o pirofosfato, né? O pirofosfato de mevalonila, né? Que é isso aqui. Esse pirofosfato vai sofrer a mesma reação que a gente viu anteriormente lá, né? Que na verdade é o que a gente já viu mesmo, né? Isso aí é a perda de água e a descarboxilação. Vamos ver isso na sequência para formar nossa unidade básica de construção dos lipídios. Está aqui, ó, né? Perdeu água, né? Perdeu o grupo hidróxido, perdeu a carbonila. Quando perde água e perde o hidróxido, forma o pirofosfato de isopentenila, que é a nossa unidade básica de construção, né, dos lipídios. Esse aqui é o nosso tijolo, né? Muito bem, esse tijolo, essa é uma unidade, né, básica de construção dos lipídios, essa unidade. Mas ele tem uma outra unidade que ele pode se converter, essa unidade pode se converter nessa. Também é a cabeça. Esse aqui, no caso, é apenas uma isomerização. A insaturação aqui era terminal e agora ela é interna, né? A insaturação passa a ser interna aqui. Inclusive, acontece de forma espontânea essa isomerização, porque sabemos que alcenos terminais são menos substituídos do que alcenos internos aqui, né? O alceno é mais substituído. Mais substituído por quê? Porque esse carbono é quaternário e esse carbono é terciário. Aqui nós temos um carbono primário, né? Então, quanto mais substituído for os carbonos do alceno, né, mais estável ele é. E a tendência é isso acontecer, inclusive, de forma espontânea, mas aqui com meio ácido, né, acaba acontecendo, nem precisa de enzima, praticamente, para que essa isomerização aconteça. E tanto a estrutura inicial, quanto essa final aqui, são tijolos que são usados para a construção dos lipídios, né? Vamos ver isso. Tanto o pirofosfato de isopentenila quanto o pirofosfato de metilalila são necessários para a biossíntese terpena. Então, tanto este quanto este são unidades básicas, né, de construção dos terpenos. Vamos ver aqui, então. Aqui o pirofosfato, como que eles se ligam, né, agora ficou fácil. Como que se ligam essas unidades aí, isoprênicas, né? Olha só, esse grupo pirofosfato aqui, como falamos, é um bom grupo de saída, né? Um bom grupo de saída. Todo esse grupo aqui facilita a ruptura dessa ligação. Com a ruptura dessa ligação, esse carbono se torna um carbono eletrofílico, né? Porque perde, né? Os elétrons são levados pelos oxigênios do fosfato. Então, o que labiliza né, fragiliza essa ligação é porque tantos oxigênios, né, atraindo os elétrons da ligação. Então, a ligação se torna lábil, frágil, né? E esse carbono fica positivo. Isso é um bom grupo de saída. Daí tem um alceno aqui. O alceno é rico em elétrons, né? Disposto na posição correta lá dentro da enzima, você tem uma região rica de elétrons, você tem um carbono, né, deficiente de elétrons, um bom grupo de saída, acontece a ligação. Tá vendo? Formou ligação. É claro que quando isso acontece, forma uma carga positiva aqui, né? Que é a perda de um elétron que vai para lá, fica carga positiva aqui. Essa carga positiva, ele perde um próton, né? Pode perder um próton dessa posição aqui, ó. Esse carbono aqui. Porque se formam os alcenos mais substituídos, é o natural. Então, vai sair próton daqui. Poderia sair um próton daqui? Não, daí se formaria um alceno terminal, né? Poderia sair um próton daqui? Poderia, seria também substituído. Mas aqui parece que é favorecido essa posição, talvez pelo centro enzimático lá, né, no sítio ativo, acaba se formando a saturação nessa posição. Então, você já aumentou, vejam, você já tem duas unidades, uma única reação, né, uma única reação entre um pirofosfato de metilamina e um pirofosfato de isopentenila, você já aumentou. Notem que a situação que temos aqui agora, com pirofosfato de geranila, olha o segredo, é a mesma situação que tínhamos aqui. Novamente, essa reação que ocorreu anteriormente pode acontecer de novo, vindo agora de mais uma unidade de isopentenila, pode vir atacar agora aqui, né? Em vez de atacar lá, atacar aqui, ó. Em vez de atacar o pirofosfato de metilamina, atacar o carbono aqui, né? Do pirofosfato de geranila. Esse pirofosfato de geranila é uma estrutura básica para a construção também, né? Já temos um monoterpeno aqui, 10 carbonos ligados. Então vem um ataque aqui, esse grupo fosfato sai e esse grupo fosfato toma um lugar.
Daí você vai aumentando a cadeia. Dá para imaginar agora todo o processo, né? É difícil imaginar a síntese do pirofosfato de metilalila e, né, todo esse processo para gerar o pirofosfato de isopentenila, de metilalila, mas depois pronta a reação de acréscimos são simples, né? Sempre vai atacando aqui, vai saindo esse grupo e a cadeia vai aumentando. Tá, então, veja bem, uma vez você tem aqui, ó, o pirofosfato de anila a gente desenhou linearmente, não dá para ver, né, que isso aqui é uma estrutura de um terpeno, já quase pronto. Se essa ligação se formar aqui, já fecha aqui. E ela se fecha, né? Tem um carbono aqui, ó, como eu falei, ligado a um grupo de saída. O grupo pirofosfato é um bom grupo de saída, labiliza essa ligação. Esse carbono fica positivo e está aqui do lado de uma ligação dupla, uma ligação pi, rica elétron, então sai. Os elétrons daqui vêm e se ligam aqui, ó, fecha. Claro que esse carbono se torna um carbocátion aqui, terciário, que é estável. Depois, para perder essa carga positiva, sai um próton aqui de uma dessas extremidades, né, para formar uma insaturação. Poderia sair um próton daqui também, para formar uma insaturação. Daí se forma o limoneno, que é um óleo de laranja e de limão. Tá aqui. Também pode acontecer o seguinte, simplesmente a hidrólise aqui, a saída dessa ligação pela atuação da água, né, e forma um hidróxido aqui. Daí acontecer a hidrogenação, uma redução, né, ou hidrogenação dessa insaturação aqui. Você tem o geraniol, resultado da hidrólise, que é um óleo das rosas, do gerânio. Daí a redução dessa insaturação. Você tem o citronelol, que é o óleo de rosa e gerânio. Você pode ter depois a oxidação desse grupo hidróxido aqui com né, a mesma oxidação que os álcoois, né, de consumo alcoólico, né, uma reação similar. Você oxida o hidroxila alcoólica para um aldeído. Né. Aí você tem a citronela, que é o óleo de limoneno. A partir disso daqui, pode haver desidrogenação para formar saturação aqui, ó, a perda de um próton aqui dessa extremidade. Mas também pode atacar a água, né? Um par de elétrons do oxigênio da água e atacar aqui. Ó. Daí forma água protonada. Primeiro a água está com 2 hidrogênios, depois perde um hidrogênio H+, forma OH. Também pode acontecer o mesmo aqui em cima, né? Primeiro um próton ataca a insaturação, é uma adição de água a uma insaturação, entende? As insaturações podem receber reações de adição, né? Adição de água, reação de hidratação. E pode sofrer desidratação e voltar a formar insaturação. Pode sofrer adição de halógeno, né? Entrar 2 cloros, um cloro aqui, um cloro aqui. Pode receber adição de ácido clorídrico, daí entra um cloro de um hidrogênio do outro lado. Então, são reações de adição e de eliminação comuns ao alceno. Né? Então, aqui houve uma hidratação dessa insaturação, desse alceno que formou um hidróxido. Isso aqui é o hidrato de terpinol, né? É constituinte comum de remédios para tosse. Se você pegar o limoneno e fizer uma oxidação, você vai chegar aqui numa carbona, né? Carbono, um outro composto. Depois você pode, né, no organismo lá, haver uma redução, tanto da insaturação aqui, quanto dessa insaturação da carbonila, formando um álcool, que é o mentol, que é o óleo de hortelã. Aqui é apenas uma pequena amostra, né? Na verdade, isso aí se forma uma infinidade de monoterpenos aí, que tem milhares deles. Né? Notem que aqui nós temos vários centros quirais, né? Esse carbono é quiral, esse carbono é quiral, esse carbono é quiral. E claro que o organismo controla, né, a estereoseletividade dessas reações para se formar apenas um isômero. Né? Todos esses centros quirais aqui, desses compostos, aqui tem um centro quiral, aqui tem outro, eles são estereoespecíficos, aqui tem outro. Né? Então, são reações estereoespecíficas. Né? Já estamos acabando aqui. Essa cadeia pode continuar crescendo, né? Você pega um pirofosfato de giranila, um pirofosfato de isopentenila, né? Outra unidade de isopentenila, aí o ataque aqui dessa insaturação, né? Da mesma maneira que a gente já viu anteriormente, ataca esse carbono, pelos motivos que a gente já falou. Inclusive, um carbono positivo aqui é estabilizado com a saída desse grupo pirofosfato, a carga positiva é estabilizada por ressonância.
Então, isso é facilitado, né? Aí vem a, né, pares de elétrons de uma ligação pi, né, ligação rica em elétrons. Não é um bom nucleófilo usar alceno. Sabemos que melhor que alceno seria, por exemplo, uma enamina, né, um enol, né? Mas tudo bem, o alceno pode funcionar como um nucleófilo, né? Uma reação, tem ligações pi aqui, então é rico em elétrons. Os elétrons podem atacar esse carbono, que tem um bom grupo de saída. Lá no sítio ativo, tudo é facilitado. Né? Aí se forma uma carga positiva nesse carbono. Né? Nota que esse grupo sai, mas o outro que estava continua estando na extremidade, repetindo a situação. Esse grupo pirofosfato sai, está aqui, mas esse pirofosfato continua na extremidade agora de uma cadeia maior, com 3 agora unidades isoprêmicas, né, por assim dizer. E forma uma carga positiva aqui, porque ao sair os elétrons daqui, isso forma uma carga positiva. Essa carga positiva pode ser eliminada com a eliminação de um próton, saiu de um H+, aqui desse carbono nessa posição, tem hidrogênio, né, hidrogênio sai, a gente já viu isso, e formar aqui uma saturação. Ou se não, pode vir uma molécula de água, né, e se ligar aqui, né, formando uma hidroxila aqui nessa posição. Mas aqui nós já temos o pirofosfato de farnesila, que tem uma unidade com 3 unidades isoprênicas, que já é um sexquiterpeno, são 15 carbonos. Né? Daí 2 unidades de pirofosfato de farnesila, 2 unidades podem formar o esqualeno. Sabemos que o esqualeno, né, tem o pirofosfato de farnesila de um lado e o pirofosfato de farnesila do outro lado, se unem para formar o esqualeno. O esqualeno, como fomos falado, é o precursor do colesterol. Depois a gente vai ver a biossíntese do colesterol, como que essa molécula se novela para formar um núcleo de colesterol, que por sua vez vai dar origem a todos os esteroides. Né? Então aqui a diferença é que quando você pega 2 unidades de pirofosfato de farnesila, você pega 2 caudas e não cabeça-cauda. Né? Forma 2 cauda aqui. Bom, os esteroides a gente vai concluir amanhã rapidamente. Agora faltou pouco de verdade, né? Que avançamos mais aí. Eu não queria deixar a parte de terpenos pela metade, por isso que avançamos aí. Tem que acabar num bloco de terpenos aí, avança muito, né? Passa um pouco de tempo, mas agora só faltou também só para falar de esteroides, que não é tão extenso, né? A parte de esteroides a gente pode concluir rapidamente amanhã. É isso, vamos ver aí se tem alguma dúvida, como que o pessoal está por aí ainda, tem que resistir. Né? Tudo bem, gente? Eu vou parar a gravação e vamos ver se vocês tiverem dúvida ou quiserem rever o assunto.